Fala, Tanaka, e o último que apague a luz, porque o bagulho tá muito louco e agora estão rebaixando a gente de novo, você acredita? Inclusive, como diria o Stolberger, que vai ser bastante citado aqui no vídeo, no fundo do poço há sempre um alçapão. Isso porque hoje aconteceu um rebaixamento por um grande banco gringo aqui do Brasil, inclusive mostrando um outro emergente pra gente, que eu vou mostrar para vocês como faz para investir nesse novo emergente queridinho aqui desse grande bancão. Mas antes desse grande bancão que eu vou contar para vocês quem que é, já um outro grande banco havia nos rebaixado, que foi o Morgan Stanley. E, inclusive o Morgan Stanley já tinha dito que podia piorar antes de melhorar. E adivinha o que está acontecendo justamente hoje, que o Haddad fez com que a bolsa, que estava indo linda, maravilhosa, nem tão linda assim, convenhamos, mas estava indo muito bem, quando de repente o Haddad de novo anunciou um bagulho que derreteu a bolsa de valores. Então hoje era um dia para ser lindo, maravilhoso para todos os investidores e para o povo brasileiro, e tá um dia horrível, Tanacão. Então, ele falou já que podia melhorar antes de piorar, e aí hoje o famoso JP Morgan também reduziu aqui, rebaixou o Brasil de compra para neutro, Tanacão, e falou que a gente vive um eterno dia de marmota, que sinceramente eu nem sei o que é, mas ele rebaixou a gente aqui na recomendação para as ações aqui do nosso país também, e recomendou um outro país aqui, que eu deixei aqui para vocês verem mais para frente, mas os grandes bancos gringos estão rebaixando o Brasil. Ninguém está confiando no Brasil, os gestores do Brasil já estão vazando também. Inclusive, hoje eu citei que seria um dia lindo, maravilhoso para bolsa de valores, porque seria, Tanacão. Esse é um grupo que eu mando para os meus clientes. Logo hoje, aqui pela manhã, eu mandei isso aqui, ó, que tinha saído na imprensa, né? Que reta final de Lula e Haddad vão apresentar um pacote fiscal Lira e Pacheco nessa tarde. Então, eles de fato iriam apresentar e depois isso foi cancelado. E aí o mercado inverteu, Tanacão. Aí o que acontece aqui, ó, que o dólar disparou depois dessa notícia, desse adiamento, pelo menos na parte da tarde, justamente porque eles vão fazer isso aqui, anunciar a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil. Mas isso é ruim, já? Isso é muito bom, pô. Eu não vou poder pagar salário mínimo. Eu também acho que ninguém nem deveria pagar imposto, sinceramente. Não é mesmo? Eu não queria pagar imposto nessa vida nunca, Tanacão, porque o pessoal usa muito mal o nosso dinheiro. Mas, infelizmente, essas são as regras do jogo. O grande problema é que, imagina nós aqui, meros mortais, ganhando 2 contos por mês. A gente ganha 2 contos por mês, vai vivendo ali, vai gastando um pouquinho mais, e quando vê, a gente já está gastando 3 mil reais. Isso vai se acumulando, e aí do nada vem o IPTU, o IPVA, material das crianças, que é exatamente esse fato que está acontecendo, né? O país já vem se endividando e, obviamente, que arrecadando bastante também, mas conseguindo gastar mais ainda. E aí agora vem esse novo gasto. Como eu falei para vocês, não é uma coisa ruim, deveria ser uma coisa linda, maravilhosa, mas hoje a gente vê que é uma medida extremamente populista somente, né? E aí tem que ver também essa viabilidade de onde vai vir o dinheiro, que essa é a grande questão de tudo. Como eu falei para vocês, eu sou a favor que ninguém pague imposto, anarquia total nessa bagaça, porque eles só cagam com o nosso dinheiro. Mas o dólar disparou, foi para 5,90, e com o dólar mais alto, vocês sabem que é ruim, né? Horrível para todos os brasileiros, porque as commodities são negociadas em dólar, a gente tem o custo de vida também bastante atrelado em dólar, muitos insumos também são em dólar, então a gente sempre se lasca, né? O pobre na ponta sempre se lasca, né? É bom para quem ganha em dólar. Isso é lindo, maravilhoso. Quem tem investimento lá fora, lindo, maravilhoso. Mas para o país, de modo geral, é sempre uma desgraceira quando o dólar atinge esses patamares. E aí, novamente, né, eu trouxe essa notícia aqui, mas agora focando nessa parte de baixo aqui, ó. Então, a Haddad vai anunciar a isenção de imposto de renda, como eu disse para vocês, vai ter 7 minutos em rede nacional. Teoricamente, esse anúncio vai acontecer às 20 horas, então ligue aí o seu Jornal Nacional para você ver esse anúncio.
mas o que fez com que os juros futuros disparassem e ainda fez com que o Tesouro Direto suspendesse a sua negociação, porque foi uma volatilidade maluca e os DIs futuros já apontam a taxa de juros lá na frente, olha aqui, ó, 13% em todos os DIs, desde 26 até 35. Então, o DI disparou na cara do gol, Tanacão, e é o que muita gente tem falado, inclusive. E como eu falei para vocês, quando saiu esse anúncio aí da isenção de R$ 5.000 do imposto de renda, olha o que aconteceu, tudo vermelho. E olha só quem só estava subindo, quem tem parte da receita dolarizada, tá vendo, Tanacão? Então essas empresas subiram, foi a que tem cotação em dólar. Dólar subindo é muito bom para essas empresas aqui. Só que boa parte do Ibovespa ficou negativo e aí deixa todo o Tanaquinha muito triste, quem já está comprado e quem está de fora coçando o dedo para comprar. Mas será que isso pode piorar mais ainda? Então a gente volta aqui de novo para essa notícia aqui, Tanacão, porque agora a gente vai falar dessa parte aqui, ó, que como eu falei para vocês, é uma medida populista, né? Para, obviamente, ajudar o governo Lula, que está subindo bastante, Tanacão, a desaprovação. Se liga só nesse gráfico aqui, ó. A desaprovação hoje já é maior do que a aprovação. Então, tudo que o Lula prometeu na campanha tá difícil do pobre engolir, porque foi focado ali no pobre, só que a gente vê só gastos e gastos e gastos, recorde de arrecadação, mas na ponta da linha, ali no final da linha, na nossa vida, a gente não vê nenhuma melhora. E isso que é horrível, né? Então isso sobe o nível de desaprovação, porque todas as medidas feitas até então, você vê só gasto para lá, Janja Palusa para cá, novo imposto para lá, a gente não pode mais comprar nossas brusinhas da Shein, não tem picanha barata, não tem cerveja barata, e aí acaba afetando ali a popularidade do Lula. E como eu falei para vocês, essa isenção deveria ser linda, maravilhosa, mas acaba sendo uma cutucada na feridinha que já está vazando pulso. Como eu falei, é um gasto a mais, o governo tem que não tem dinheiro, já está lutando para cortar os gastos aqui, e como é consenso comum, todo mundo deveria pensar nessa parte de nunca ter político de estimação. É onde isso nos leva a nunca depender ou acreditar no que o político faz. Tem que fazer o nosso. Sabe quem faz por nós? Nossos pais. E olha lá, na verdade, mas os pais fazem sim pelos filhos. Político nunca faz, todo mundo pensa só no dele, Tanacão. E medidas feitas agora vão ainda reverberar por várias gerações. E por isso, como eu sempre falo, nunca adianta ter político de estimação. Se é um lado, se é do outro. A gente vai falar até um pouquinho sobre esse esquema de esquerda e direita mais para frente, quando a gente mencionar qual é o país novo escolhido pelo JP Morgan, Tanacão. E aí a gente tem também aqui o famoso Stuberger que eu falei para vocês da frase, que no final do poço sempre há um alçapão, e eu vou revelar também o que salvou esse fundo verde esse ano, Tanacão, que ele falou recentemente, né, 2 dias atrás, que só país em guerra tem déficit tão alto quanto o Brasil. Então, o Stuberger comparou o Brasil a país de guerra. Então, nossa situação está tão lascada, sem guerra, sem grandes catástrofes climáticas que englobavam o país inteiro. Isso a gente não tem, a gente tem sim algumas catástrofes pontuais, que obviamente é sempre ruim, mas não é um negócio que atinge o país todo, porque o Brasil é um país continental. É gigantesco, inversamente proporcional ao tirico do Japão, Tanaka. Então, só país em guerra tem déficit tão alto. Então, isso é uma tristeza só. E aí, o Stuberger, lá para maio desse ano, ele já tinha falado isso aqui, né? Que esse arcabouço, essa promessa de que teria ali algum zelo fiscal, não seria nada bom, né? E tinha virado, inclusive, uma peça de ficção, que sempre se fala, mas nunca se cumpre. A gente nunca vê. Tanto é que esse anúncio aí de corte fiscal já está rolando pelo menos há 3 semanas, Tanacão. Tem uma figurinha que eu sempre mando que é a semana que vem. Na semana que vem a gente fala. E se fosse fácil cortar gastos assim, eles teriam feito muito antes, mas é um tema totalmente delicado, leva tempo, mas talvez não 3 semanas, porque deve estar difícil
você conseguir cortar daqui, cortar dali, deve estar sendo muito difícil e é bem provável que seja como a expectativa do mercado vem tendo, porque está grande, né? Desde que começou esse boato, a bolsa só cai e cai e cai, Tanacão. Então, aqui também ele fala o seguinte, que ele se penitencia por ter acreditado que o PT teria seriedade fiscal. Aí é a tal da Faria Lima fazendo ela embaixo da mesa, como diria o cabeção Emílio Surita, Tanacão. Então, até a figurinha também muito boa que fala exatamente isso, que ele se penitencia todo dia por acreditar ali que o PT teria algum zelo fiscal. E aí o que aconteceu em consequência disso? Em setembro ele havia afirmado que ele tinha zerado as posições em ações do Brasil, que agora a gente vê que foi uma medida muito topzera. Inclusive nessas matérias que saíram nessa época, falava que o estopim seriam essas medidas parafiscais que acabam empurrando gastos, gastos e gastos, e que o estopim foi o Vale Gás. A aprovação do Vale Gás na época fez com que ele zerasse as posições na Bolsa de Valores brasileira, e o país escolhido agora pelo JP Morgan para investir, obviamente que não foi o Brasil, mas foi o famoso México gostoso, Tanaka. Olha aqui, ó. Méxicozão. Então eles preferiram escolher o México ao invés do Brasil, pautado nesses três temas. Então, o primeiro é que o cenário global favorece o México. O segundo, o Brasil está aumentando as taxas enquanto o México está cortando juros. E o terceiro é o novo governo do México que ainda precisa mostrar para o que veio. Esse cenário global que está favorecendo o México basicamente tem três coisinhas que é interessante a gente olhar. Primeiro é aqui essa fronteirazinha safada aqui, tá vendo? Que passa, separa os Estados Unidos e o México, e vê todo mundo pulando, nadando, aquela loucura que a gente sempre vê, mas o fluxo de dólar para o México é muito importante e ajuda muitas famílias a sobreviverem, com o câmbio obviamente alto em relação ao dólar ao peso mexicano, e isso favorece bastante legal. Então, a economia ali roda bastante com dinheiro também que vem aqui dos Estados Unidos e vem direto para a economia mexicana. O outro fator também é que a indústria, né, quando cresce, um cresce o outro. Normalmente eles têm uma correlação muito próxima. Então, os Estados Unidos está bombando, a gente está vendo potencial de crescer ainda mais com o Trump. E aí, obviamente, o México também se beneficia desse boom da economia americana, como eu falei para vocês, deve continuar subindo por lá. E o terceiro fator que aí acaba lascando um pouquinho nós, né, que é o enfraquecimento da China. Enfraquecimento da China gera commodities mais baratas e a gente é um grande exportador de commodities, o que acaba novamente favorecendo ali o México ao invés do Brasil. A contrapartida que todo mundo fala é que quando tem essa treta entre Estados Unidos e China, pode sim também ajudar o Brasil a ser o maior vendedor, muito embora de repente o preço das commodities vão baixar, mas a gente tem também esse potencial. E aí a gente tem que ver aqui qual desses cenários pode se concretizar no futuro, Tanacão. Um outro fator que a gente bem conhece, que infelizmente inverteu agora, é essa relação da taxa de juros, Tanacão. Lá no México, de fato, teve aqui também a exemplo do Brasil, esse corte gigantesco lá depois da pandemia, e depois a gente teve uma ascensão gigantesca que chegou a 11,25. A gente consegue olhar mais próximo aqui, ó, chegou lá no México a 11,25, manteve durante um tempão, agora eles seguraram a 11% um tempão, aí vem cortando a taxa de juros, a exemplo do que aconteceu no Brasil. Só que, infelizmente, porque a inflação começou a galopar mais rápido, eu sempre falo que a inflação é um cachorrão pitbull bravo, que você tenta segurar, que seria a sua coleira, seria a Selic, só que o cachorro está correndo mais forte. Então, pitbullzão bombando, correndo mais forte, e o Banco Central está vendo ali que tem que aumentar a taxa de juros, está aumentando, e com essas tensões, como eu mostrei para vocês, do DI futuro lá na frente, muita gente já está falando de taxa Selic em maio de 2025 a 13%, Tanacão. Então, a gente que era para terminar o ano ali nos 9, pelo menos abaixo dos 2 dígitos, está com previsão de subir cada vez mais. Como eu mostrei para vocês, aqui os DIs futuros não negam esse movimento aqui de 13%, até o de 35%. Olha a esticada que está dando aqui, olha essa oscilação maluca de base points no dia que aconteceu aqui no DI futuro.
nesses momentos, amanhã provavelmente vai ser um ótimo dia para você comprar um tesouro direto. Isso, se Deus quiser, amém, não vai acontecer, que o Haddad pode vir com uma notícia boa aí às 8 horas, como eu disse para vocês, mas a chance é, infelizmente, muito pequena. E aí o terceiro ponto é que o novo governo do México ainda precisa mostrar para o que veio. E como eu disse para vocês, esse tema de esquerda e direita iria voltar porque, Tanacão, a Claudinha aqui, essa menininha aqui de 62 anos, essa jovenzinha aqui, ela é de esquerda e o antecessor dela também era de centro-esquerda. Então vocês estão vendo, como dizem grandes investidores ali, o velho Barço, que até dá um beijo na boca da Dilma, justamente porque são em governos mais populistas, que gastam mais, que é bom você montar posição em tudo. E por isso eu fiz um vídeo até mostrando ali que o Lula seria o pai dos ricos e não dos pobres, porque nesses governos dá para você comprar ações baratas, fundos imobiliários baratos. Pode sofrer durante o tempo, pode, mas dá para você também montar posições de renda fixa lindíssimas, Tanacão. Pós-fixado safado, o pré-fixado tá bombando ainda, vai para 12, agora tá para 14, quase 15, tem alguns pagando 16%, então dá para você montar essas posições. IPCA+, Tesouro Direto atrelado à inflação, NTN-B, tá pagando IPCA quase 7%, então tá com um ganho real de 7%, que não existe quase por aí, Tanacão. Então, são em governos esses, como o Lula, que é o pai dos ricos, que acaba lascando os pobres e ajuda os ricos, mas de repente, se fosse outro governo, talvez não seria tão diferente assim não, viu? O negócio é muito maluco e independente de quem está no poder, como no México, por exemplo, agora, os Estados Unidos, mesmo aqui estando lascado, e no México também, no último governo, ali, principalmente no último ano, não foi muito bem não, mas está dando benefício da dúvida, Tanacão, porque no final de contas o pessoal só quer ganhar o tutuzinho deles, principalmente os grandes fundos, não é verdade? Aí aqui, o Brasil e México, com quedas respectivas na Bolsa de Valores, ó, o México foi pior que nós, caiu 28%, enquanto aqui no Brasil caímos 22%. E olha só aqui para você ver, olha aqui, ó, 27 burdoada, esse movimento está acontecendo nesse ano. E o ETF para você investir, vocês já viram aqui, né? Para você que tem conta lá fora, na Avenue, tá aqui embaixo, inclusive. E aí, o que a gente tem para você investir aqui na Bolsa de Valores brasileira é o BEWW39, que replica exatamente esse ETF aqui do EWW, só que você investe diretamente na B3. E se Deus quiser, amém, repita o movimento da Argentina, mas como eu disse, eu acho que é muito difícil, justamente pela característica de quem está no poder, né? E a gente teve aqui no último minuto ali o que salvou o fundo verde, que eu falei para vocês, que eu vou fazer um L embaixo da mesa, foi, ó, o Bitcoin. Quer ver o Luiz Berger falar do Bitcoin aqui, ó? Investiu no Bitcoin antes do Trump e vrauseou demais. Vocês sabem que o Bitcoin vrauseou e acabou salvando o fundo verde. Então, é sempre importante você fazer essa diversificação geográfica dos seus investimentos, classes de ativos diferentes, e tem que se expor sim às criptomoedas. Talvez não seja o melhor momento agora, mas a gente só vai saber lá na frente. É sempre importante ir montando posições ao longo do tempo, né? E eu deixei um vídeo aqui onde eu mostro para vocês 3 formas, do iniciante até o mais avançado, poder começar a comprar Bitcoin de um jeito totalmente simples e gostosinho e respeitando ali o seu nível de conhecimento. Eu vou deixar aqui do lado também um vídeo onde eu mostro os 5 ETFs que pagam dividendos mensais, só que em dólar. E quando o dólar está subindo, a gente recebe o tirico-tico em dólar.